Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Quando o assunto é educação, Santa Catarina apresenta duas realidades. De um lado, bons resultados no ensino fundamental. De outro lado, um cenário de reprovação e evasão escolar de alunos no ensino médio. É o que mostram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ferramenta do Ministério da Educação para avaliar o ensino brasileiro. O IDEB é calculado com base no fluxo escolar, taxa de aprovação, reprovação e abandono e o desempenho de estudantes em português e matemática. Os dados levam em conta todas as redes de ensino no país. E esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje recebe o professor Maurício Pereira, que integra o Conselho Estadual de Educação, integrante do Conselho Estadual de Educação também. O programa está na companhia da coordenadora de Educação Básica na Secretaria Estadual de Educação, professora Cirlei Daminha de Medeiros. Recebemos também o professor Luiz Carlos Vieira, que é secretário do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Ensino em Santa Catarina. E também a professora Sandra Cardoso, que é gerente de avaliação e estatísticas na Secretaria Estadual de Educação. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida. Professora, como a senhora aí atua na área de avaliação e estatística, queria a sua avaliação a respeito dos resultados do IDEB para Santa Catarina. Sim, então, o IDEB de Santa Catarina, ele aumentou, né, em todos os níveis testados pela Prova Brasil em relação a 2013, né? Ainda que em relação ao ensino médio a gente não tenha atingido a meta projetada pelo INEP. Então, nos anos iniciais a gente aumentou o índice e superou a meta. Nos anos finais também a gente aumentou o índice em relação a 2013 e superou a meta. Né? Não, aliás, não atingimos a meta, 5,3 a meta, né? E no ensino médio também, ainda estamos realmente, como tu já adiantasse, né? Alguns passos, né, atrás em relação ao ensino fundamental no alcance dessa proficiência desejada em relação, especialmente, à Prova Brasil, né? Tá, e por que estamos nessa situação? Bom, daí a gente pode fazer inúmeras análises. Nós temos um cenário de educação bastante complexo, né? Ainda que o IDEB seja um índice que reduz bastante a realidade educacional, na medida em que ele usa, é um indicador sintético, né? Ele utiliza apenas um resultado de uma avaliação específica, que é a Prova Brasil, e a questão da aprovação, do fluxo, né? E nós temos aí outros fatores contextuais que integram esse contexto e que precisam também ser analisados, né? Um deles é o nível socioeconômico, né? Os indicadores socioeconômicos que integram essa realidade interferem também, como já está comprovado, inclusive o próprio INEP coloca isso, né, em seus relatórios, de que há uma relação entre os níveis socioeconômicos nos municípios, nos estados, e os níveis de proficiência alcançados pelos alunos nas escolas. O que eu penso é que a gente precisa, na realidade, pensar em políticas que tentem conduzir a educação e o ensino nos diversos níveis, no sentido de promover a equidade, né? A gente sabe que tem escolas que têm melhores desempenho e escolas que têm desempenhos piores. Então, eu penso que os gestores, né, em todos os âmbitos, inclusive no próprio âmbito da unidade escolar, eles têm que buscar, na realidade, para além de valorizar o esforço daqueles que já atingem resultados desejáveis, tentar elevar, né, ou conduzir aqueles que estão em condições, digamos, desfavoráveis a que atinjam aquilo que é necessário atingir. Então, daqui a pouco nós poderemos falar sobre as diversas frentes que podem ser atacadas, né, políticas de apoio estudantil, de aproximação da família no ambiente escolar, né, de reforço pedagógico nas escolas e também de motivação aos professores e capacitação, esse tipo de coisa. Bom, professor Maurício,
Chega a surpreendê-lo o resultado do IDEB para Santa Catarina ou não? Boa noite. Boa noite, Renato Igor. Boa noite, professora Cirlei, professora Sandra Vieira, nossos telespectadores. Se nós analisarmos o dado objetivo, surpreende negativamente. Se a gente tem anos iniciais como média, que é de 0 a 10, 6,1, não é boa. Se a gente tem nos anos finais, que a média é 0 a 10, 4,9, não é bom. Se a gente tem no ensino médio, a média de 0 a 10, temos 3,4, a média não é boa. Agora, eu acredito que a gente precisa avaliar a caminhada, né? A caminhada. Eu vejo que a caminhada nos anos iniciais e nos anos finais da educação fundamental é muito boa. A caminhada é boa. A caminhada é de crescimento. O grande drama... a curva é de crescimento. A curva é de crescimento numa média. Então, isso é muito bom. Já no ensino médio, o drama é muito grande. Nós já tivemos aqui com você e com outras pessoas falando sobre ensino médio. Realmente, a gente tem uma grande tragédia em relação ao ensino médio. E um dado interessante é o seguinte: se a gente pegar o ensino médio da rede estadual e o ensino médio da rede pública, a gente tem um achado interessante. A evasão que tem a ver com o fluxo, né? Por isso a nota baixa, no ensino médio é muito alto. De cada 100 alunos, 24 não tiveram aprovação no ensino médio. Na rede particular, de cada 100, 5 não foram aprovados. Então, aí o que acontece? Aí você tem uma média que diminui. Então, a gente tem que descobrir o seguinte: por que tantos alunos no ensino médio estão saindo? Eu tenho uma possível explicação na rede particular. Porque na rede particular, há visivelmente uma questão que a professora Sandra colocou, que é a questão socioeconômica, que os alunos vão para fazer o vestibular. Sim, isso é visível. Sim. Então você tem um número de aprovação muito maior. Já o aluno que está na rede estadual, e eu vou chamar rede pública, porque é estadual e municipal, por mais que é visivelmente estadual, esse aluno ele desiste por diversos motivos, inclusive por uma questão socioeconômica, porque ele precisa trabalhar, ele precisa de renda. E aí você fez uma pergunta muito interessante: por que do achado, né? Esse achado. Sim. Eu acho que a gente não pode entender a educação como uma única situação. A gente tem que entender a educação como uma das políticas públicas importantes da sociedade. Então, na hora que a gente tem problemas de saúde, problemas habitacionais, problemas socioeconômicos, problemas de segurança, uma série de problemas... até de acesso à escola, acesso deslocamento, à escola, mobilidade. Então, isso acaba impactando. Então, quando a gente compara, as pessoas às vezes me criticam quando eu faço essa comparação. Quando a gente quer comparar Brasil e Finlândia, Brasil e Coreia, Brasil e Alemanha, ok, eu acho que a gente tem que comparar e ver quais são as boas práticas desses países. Só que lá uma criança não tem preocupação em segurança, não tem preocupação em não ter acesso para chegar na escola, não tem preocupação com a saúde, não tem essas preocupações de seus pais. Essas questões básicas que nós não resolvemos ainda. Então, isso tudo já está resolvido lá. Então, eu vou te dar um dado. Ontem uma pessoa me disse assim: eu tenho um neto que está sob a minha responsabilidade, tem 7 anos, porque o padrasto espancava. Bem, precisa dizer se esse menino de 7 anos está indo bem na escola? Bem, esse é um caso. Quantos casos nós temos? Então, realmente, eu vejo assim, como trajetória e como processo educacional, a gente está indo bem. No entanto, nós temos um problema na velocidade. Mas a velocidade só vai ser aumentada na hora que essas outras políticas públicas estiverem resolvidas. E aí, o tamanho e a maneira e a forma de resolver realmente é um grande desafio. Bom, professor Vieira, o que nós estamos fazendo bem nessa linha que disse o professor Maurício, né, da curva, que é positiva, embora muito preocupante pelo ritmo, né? E onde é que a gente vai mal? Eu penso que nós temos em Santa Catarina a própria questão cultural, e a gente já vem debatendo isso ao longo do tempo, que é um estado, e inclusive eu já debati com o Maurício, né, sobre isso, já falamos aqui nesse mesmo programa, que a questão cultural de Santa Catarina, ela ajuda no sentido da motivação
e do crescimento educacional, porque a Santa Catarina tem uma cultura de educação, de ensino. Então, a própria questão cultural ajuda isso, pela imigração e outros fatores. Agora, onde que nós estamos com problema e por que nós estamos com problema? Eu penso que aqui duas questões. Uma, falta essa relação, principalmente do poder público, do gestor, que eu falo aqui da rede estadual, com os educadores. Esse é um problema, dessa interação. E depois com os educandos. Esse é outro problema. Porque, se nós percebermos, nós não estamos falando a mesma linguagem. Sim. Não estamos falando a mesma linguagem. Porque os mesmos que fizeram a prova Brasil em 2007, 2008, são hoje os que estão no nível médio. Então, qual é o problema? Então, existe uma dicotomia entre a prova Brasil e depois, lá no final do terceiro ano. Tá? Sim. Então, a gente tem isso. Então, não está havendo esse diálogo, não está havendo essa interação. Então, portanto, e aliás, junto com isso, tem todas essas questões que aqui já foram apontadas. Que é a questão, por exemplo, da estrutura das escolas, da forma com que está colocado o ensino médio hoje, que tem um debate nacional, até no Plano Nacional de Educação, no estadual também, de mudança. Né? Ou seja, a escola ela não está sendo atrativa. Olhem o número aqui apresentado de reprovação. Olhem o número de evasão, que também aponta, aqui, ajuda, nesse caso aqui específico, a rebaixar o número ali. E volto aqui a dizer que nós, enquanto entidade sindical, e a nossa Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, nós não concordamos com esses índices, porque ele avaliam apenas duas questões. O cálculo, tá? O cálculo e a leitura. Apenas isso. Ou seja, quantifica essas duas questões e não qualifica e não traz pressuposto para que nós possamos utilizar aqui na base de como melhorar a infraestrutura, a formação do trabalhador, do professor, né? E outras questões que possam resolver de fato esse problema. Então, portanto, essas duas questões nós precisamos repensar. E nós temos um melhor índice, digamos assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, é óbvio. No Estado, nós temos hoje a minoria dos estudantes estão no Estado. A grande maioria estão nas redes municipais. Sim, sim, tá? sim. Então, portanto, são redes diferenciadas, inclusive de municípios, né? Você pega um grande município e um pequeno município, tem a diferença. E tem diferença, inclusive, apontada aqui pela Sandra, que das próprias escolas há um diferencial de participação. Então, se nós pegarmos uma escola de Antônio Carlos e pegarmos uma escola aqui da Grande Florianópolis, tem uma diferença enorme. Porque é um outro contexto social, é uma outra forma de participação da família na escola, é uma outra responsabilização também dos próprios estudantes. E esse diálogo, eu creio, e a nossa avaliação... Precisa avançar. Precisa avançar e precisa melhorar esse diálogo. Okay. O Estado não proporciona políticas de diálogo. Bom, o seguinte, nós vamos tratar de um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, ainda em decorrência deste, que é a nossa precariedade no ensino médio, né, a evasão escolar. E eu já escuto há tanto tempo, pessoal, que é preciso mudar o ensino médio, porque a escola, hein, professor Maurício? Quantas vezes já escutamos a seguinte frase? Porque a escola, ela é analógica e o aluno é digital, enfim. Eu já escuto isso há mais de 10 anos, 10, 15 anos eu estou escutando esse discurso e eu queria saber o que mudou, qual é o resultado. E o que nós temos aí de ideia para mudar o quadro, para fazer com que a escola ela atraia o estudante, que ela faça sentido para o estudante, que ele veja ali na escola uma perspectiva de futuro. Nós vamos para o intervalo e até já.